Olá, seja bem-vindo ao curso de Matemática para Criptologia. Meu nome é Antônio Lacerda e eu vou começar o curso pela aula 2, porque a aula 1 foi uma revisão apenas lá do curso de Matemática para Informática. Então, eu não vou fazer um vídeo só para essa revisão. Vamos começar então nessa aula. E vamos falar de divisão euclidiana. Mas antes de falar sobre divisão euclidiana, nós vamos começar pela multiplicação, porque vai nos dar uma base para o entendimento da divisão. Multiplicar é somar sucessivamente. Isso nós já sabemos. E nós temos o multiplicando, que é o número a ser somado repetidamente, e o multiplicador, que indica a quantidade de repetições. Vamos dar um exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós temos 3 vezes 5, ou seja, 3 vezes indica que nós vamos somar o 5 3 vezes. Então, vamos ter 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Agora, nesse outro exemplo, nós temos 5 vezes 3, ou seja, 5 vezes o número 3. Então, o número 3 vai ser somado 5 vezes. Então, vamos ter 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é igual a 15. E é fácil perceber que os valores coincidem. E isso realmente é uma propriedade da multiplicação chamada de comutatividade, onde nós podemos comutar, ou seja, trocar de posições as entradas, os números de entrada da operação. Então, 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3. Por isso, em vez de falar multiplicando e multiplicador, nós costumamos utilizar uma palavra única chamada de fator. Então, os fatores são os elementos de entrada da multiplicação. Agora, e quanto à divisão? Aí, com a divisão, nós devemos mudar algumas coisas. Dividir, então, passa a ser subtrair sucessivamente. Ou seja, multiplicar é somar sucessivamente. Aqui não. Aqui é subtrair sucessivamente. Só que aí tem um problema. Subtrair sucessivamente até quando? Qual é o critério de parada? Temos que definir. Então, a divisão euclidiana define o seguinte critério de parada. Nós vamos subtrair até encontrar um resto positivo menor do que o valor absoluto do divisor. E eu vou explicar melhor através de exemplos. Nós vamos dividir 17 por 5. Então, vamos começar fazendo subtrações. 17 menos 5 dá 12. Ainda é possível subtrair? Sim. Então, subtraio. 12 menos 5 dá 7. Ainda consigo subtrair? Sim. Então, faço 7 menos 5, que dá 2. Aí vem a pergunta. Ainda é possível subtrair 5? Não, porque 2 é menor do que 5. E aí, nós entraríamos em valores negativos. Então, o resto positivo passa a ser 2, e o 2 tem um valor absoluto menor do que o divisor, que é 5. Portanto, nós chegamos ao quociente, que é a quantidade de vezes, eu vou mostrar aqui com o mouse, nós subtraímos o 5 3 vezes. 1, 2, 3. Então, por isso que o quociente é 3, e o resto, que é o que sobrou aqui no final, ele é 2, e tem que ser positivo. Então, a primeira conclusão que nós tiramos da divisão é que ela não é comutativa. Ou seja, por exemplo, 8 dividido por 2 não é igual a 2 dividido por 8. Por isso, cada valor de entrada recebe um nome diferente, de acordo com a posição que ele ocupa. Lá na multiplicação, multiplicando e multiplicador, como eles não fazem muita diferença, então chamamos todos de fatores. Mas aqui não, aqui cada entrada tem o seu nome. Os nomes são estes. Dividendo é o número a ser subtraído, divisor, a quantidade a ser retirada. E eu vou destacar aqui pelas cores. Dividendo será em verde e o divisor vermelho. Então vamos mostrar aqui um exemplo muito interessante, que não é muito intuitivo, mas quando nós colocamos números negativos, a coisa muda um pouco. Nós vamos colocar aqui menos 17 dividido por 5. Ora, eu não posso subtrair o 5, porque senão eu vou ficar subtraindo indefinidamente.
Para eu conseguir um resto positivo, eu tenho que somar o 5, ou então eu posso subtrair o oposto do divisor. Então o oposto de 5 é menos 5. Então eu vou fazer menos 17 menos 5 é igual a menos 12. Continuando essas subtrações de opostos, né? Subtraindo sempre o oposto do divisor, então eu vou chegando cada vez mais perto do zero, até que o momento que eu ultrapasso o zero. E aí eu consigo encontrar aqui um valor positivo. Nesse momento eu encontro um resto positivo que também terá um valor absoluto menor do que o divisor, que é 5. Nesse caso aqui encontrei o valor 3. Agora olha o quociente. Eu vou contar quantas vezes eu fiz a subtração. 1, 2, 3, 4. Só que eu subtraí o oposto. Então eu vou colocar o menos aqui. Menos 4. E o resto 3. Isso aí não é muito intuitivo, tá? Mas esse é o jeito correto de fazer a divisão euclidiana. Então eu vou dar exemplos aqui. Esse aqui é uma coisa que é normal, todo mundo sabe que 47 dividido por 5 vai dar um quociente 9 e o resto 2. Todos eles são positivos. E de fato eu posso verificar. Fazer 5 vezes 9, ou seja, mais 5 vezes mais 9, eu encontro mais 45, mais 45, mais 2, que é o resto, então dá 47. Ok? Tranquilo. Quando o divisor é negativo, então aqui eu vou destacar com o mouse, então o quociente muda de sinal também. Passa a ser, nesse caso aqui, menos 9. Então eu tenho menos 5 vezes menos 9 dá mais 45. Mais 45 mais 2 dá 47. Tudo ok, tudo isso aqui é muito tranquilo. O problema é que quando o dividendo é negativo, que aí já não é aquela coisa intuitiva. O quociente vai dar menos 10. Por quê? Porque mais 5 vezes menos 10 dá menos 50. Menos 50 mais um resto positivo de 3 vai dar menos 47. Ok? E quando eu faço, de novo, o dividendo negativo e o divisor negativo, aí eu tenho também um quociente, que não é muito intuitivo, mas é esse aqui. No caso aqui nós temos mais 10. E eu posso verificar. Menos 5 vezes mais 10 dá menos 50. Menos 50 mais um resto positivo de 3 dá menos 47. Então é fácil verificar aqui, eu vou destacar aqui em vermelho, que nós temos um problema não muito intuitivo no quociente quando o dividendo é negativo. Não é quando o divisor é negativo, mas quando o dividendo é negativo, temos que ficar mais atentos com o quociente. Ok? Para definirmos a divisão euclidiana formalmente, ou seja, com todo o rigor que a matemática exige, então nós devemos fazer o seguinte. Isso é um teorema, passa a ser um teorema, né, que dados A e B inteiros, com um B diferente de zero, a divisão euclidiana afirma que existem dois valores inteiros, Q e R, e eles são únicos, tais que A é igual a B vezes Q mais R, com o R compreendido entre o zero e o valor absoluto do B. Porque isso aí que parece meio complicado, mas essa é a maneira de definir abstratamente a divisão euclidiana, de modo que você consegue aplicar esses conceitos em outros conjuntos. Por exemplo, os polinômios. Então, olhando isso aqui, então os matemáticos conseguiram perceber, através dessa definição, que é possível fazer a divisão euclidiana no conjunto dos polinômios. Ok? Isso é uma visão mais algébrica, lá da álgebra avançada, mas é muito, como eu gosto de álgebra, então eu acho muito interessante essas aplicações, né? Você consegue definir um comportamento e verificar que esse comportamento se repete em vários outros conjuntos. Eu acho isso muito bonito. A divisão euclidiana aparecerá em todos os momentos deste curso, explicitamente ou não, e o resto da divisão será o nosso conceito mais importante durante essa disciplina. Ok?
Então chegamos ao fim da aula. Muito obrigado e até a próxima aula.